Olá, tudo bem? Aqui com vocês o Maurício Pocopetes. Estamos iniciando aqui mais um podcast. E agora, pessoal, temos aqui a presença do nosso querido pastor, né? E nós estamos iniciando aqui o podcast da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, em Taboão da Serra. Eu sou Maurício Pocopetes, ou professor Maurício Pocopetes, ou presbítero Pocopetes, como queira me chamar. E temos aqui o pastor, ele já vai se apresentar, já vai falar com você. E a ideia, pessoal, desse canal, desses vídeos, é justamente nós falarmos da palavra, trazer a palavra para você, de forma que possa não edificar somente a nós, mas edificar a você. Trazer discussões, entendimentos, curiosidades sobre a palavra, coisa que muita gente acaba não falando. Então, a ideia é a gente falar. Então, nesse primeiro episódio, eu vou pedir para o pastor Tiago se apresentar e vou pedir para ele falar um pouquinho da igreja, como que surgiu, como aí a gente fala um pouquinho desse projeto, já que é o primeiro episódio, porque a gente já tem aqui alguns temas na manga que vai edificar muito a sua vida. Então, pastor, seja bem-vindo, muito obrigado. Na verdade, eu que digo que sou bem-vindo, porque o programa é da Igreja Presbiteriana, na qual o senhor é o pastor, e gostaria que o senhor se apresentasse aí, falasse para o pessoal um pouquinho, né, do senhor, enfim. Maurício, primeiramente agradecer, né, a Deus pela sua vida. Você está nos dando a oportunidade de realizar um sonho, de começar esse programa, esse podcast da nossa igreja, cedendo a nós essa estrutura tão profissional e com excelência que você tem aqui. Então, minha gratidão a Deus e a você por isso, que Deus te abençoe, que Deus nos use aqui nesse lugar para a glória dele. E parabéns pelo estúdio, parabéns por tudo que você tem aqui. E esse podcast é nosso, né? Porque pela graça de Deus você já é da família Monte Alegre, tá chegando agora. Você veio para a igreja esse ano ou ano passado? Não tenho... Não, foi assim, pastor. Eu vim... Na verdade, é assim, na outra igreja que eu congregava, a gente tinha escola bíblica e tal, Sim. E era todo domingo pela manhã. E eu conheci a igreja presbiteriana ali, na verdade, por acaso. Porque teve um dia que eu fui ali no Parque das Hortênsias, se eu não me engano, na feira. Certo. A feira, às terças-feiras tem feira ali. E aí eu subi a rua para fazer o retorno. Quando eu subi, inclusive tem um salão de festas ao lado que a gente almoçava ali às vezes. Sim. Agora parece que eles não estão mais servindo almoço. E aí eu peguei o carro, subi e fui fazer o retorno. Aí que eu vi a igreja. Falei, puxa, tem a igreja aqui. Porque a igreja que eu estava congregando estava muito longe. Sim. E por ser muito longe, então, por exemplo, para fazer um episódio desse, trazer as pessoas dificulta. Sim. Tem uma série de em outra cidade, né? Exatamente. E aí eu conheci lá a igreja. E aí eu esperei terminar no ano passado a escola bíblica, porque certo. Eu dava aula na escola bíblica. E aí em dezembro, se eu não me engano, ou janeiro, lá as aulas começavam em fevereiro, acho que em janeiro que eu tava com os domingos pela manhã mais tranquilo, aí eu fui conhecer. Aí fui em dezembro. Aí eu fui umas 2 ou 3 vezes, né? Eu já estava pensando, já tinha até conversado com algumas pessoas lá na MCV, né? Na igreja que eu congregava, que eu gosto muito, inclusive. Sim. Tinha conversado com algumas pessoas e assim, a questão da logística é difícil. Congregar longe de casa é complicado, é custoso mesmo. Não é nem aconselhável, né? Às vezes não tem como a gente evitar isso, mas o ideal é congregar próximo mesmo ao nosso lar. E aí o senhor falou uma frase no culto, na primeira vez que eu fui, que eu nunca esqueci. O senhor falou assim, que igreja, você sempre fala, é um lugar, é uma família para congregar e não um local para frequentar. Igreja é uma família para pertencer, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa, lá eu não estou conseguindo ir. Lá, por exemplo, às quintas-feiras eles têm o encontro dos homens. O pastor, que é o líder, me chamou para fazer parte da liderança, mas eu tenho dificuldade, porque é longe, tem o meu filho, então tem uma série de detalhes que aí dificultou. E como eu vi a igreja, como eu sempre acompanho principalmente os vídeos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu gosto muito, vejo os cultos, né? O pastor Adival, né? O pastor Hernandes, tenho aula com o pastor Augusto Nicodemos, enfim. Então eu falei assim, puxa, a igreja presbiteriana é pertinho de casa. E eu sei, tá? Isso é muito importante para você que pensa ou tem na sua cabeça em mudar de igreja.
Primeiro, se você vai mudar, não deixe a igreja, certo? A igreja de Cristo. Mas se você mudar, vá numa igreja bíblica, Sim, né, pastor? Uma sim. igreja que realmente fala da palavra. E aí eu gostei bastante do culto. Aqui na região tem um monte de outras igrejas. Sim. Mas não é muito o estilo e às vezes tem algumas coisas que eu não gosto muito. Eu fui Sim. lá e falei, não, então... E a minha pergunta é justamente por isso, né? Porque, como eu disse, esse podcast é nosso, porque você já faz parte aí da família Monte Alegre, junto com a Viviane, o Thiago, e são respostas de oração também da nossa igreja, né? A chegada de vocês. E como eu até compartilhei com você nos bastidores aqui, estar aqui nessa noite é motivo de grande alegria e resposta de oração também, porque, como pastor, eu acredito que a internet é uma ferramenta poderosa para a gente levar a palavra de Deus. Só que tudo isso aqui, toda essa estrutura que você tem aqui, é muito custoso, né? Então, falando um pouquinho da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre... Pastor, quem está nos assistindo aí, muitas vezes, eu falo da estrutura, né? Muitas vezes o pessoal não sabe, pessoal, mas é que vocês estão vendo, aqui tem, nós estamos aqui num espaço aqui, mas tem mesas aqui atrás, nós estamos com um monte de luzes aqui em cima, tem câmeras espalhadas por aqui, microfone, então assim... Painéis acústicos, né? Cenário, exatamente, tudo. Então realmente isso é custoso, mas é uma coisa que eu gosto, e era uma das coisas que eu tinha no coração, que era... primeiro para a minha profissão, que é a parte contábil, como professor, né, nessa área, mas também levar a palavra. Eu acho que, como o senhor falou, eu concordo. A internet é uma ferramenta fundamental. Sim. Tem muita gente que fica demonizando aí a internet e tal, mas ela, se souber usar, é uma ferramenta que realmente pode alcançar muitas vidas. Sim, e é nisso que a gente acredita, né? E realmente ter um podcast da nossa igreja é um sonho, que inclusive o conselho da igreja conversava sobre isso, mas financeiramente falando, ainda não estava dentro da nossa realidade, não está dentro da nossa realidade alugar um estúdio, fazer uma gravação como nós estamos fazendo hoje aqui. Então, louvado seja Deus, isso é resposta de Deus, né, às nossas orações. Nós somos uma igreja que esse ano de 2025 completa 10 anos de organização. O trabalho aqui na região do Monte Alegre, da Igreja Presbiteriana do Brasil, começou cerca de 20 anos atrás, né? A igreja ela começa numa casa, depois, à medida que vai crescendo, ela vira um ponto de pregação, uma congregação. Outros pastores passaram antes de mim pelo trabalho, né? Na época de plantação da igreja. E eu chego em 2010 para pastorear a igreja. E onde que era a igreja antes, pastor? Qual o endereço? A igreja antes, ela era na Avenida José André de Moraes, ali na rua do Colégio Adventista. Acho que as pessoas vão conseguir... Meu filho estuda lá. Então, para você que não sabe, nós estamos no Jardim Monte Alegre, vamos falar assim, muito próximo do centro aqui ao Taboão da Serra. Sim. Essa gravação ela acontece exatamente aqui no centro de Taboão da Serra, só para você se localizar, né? E a igreja hoje está ao lado do Parque das Hortênsias, ali na rua Santo Antônio de Pádua, 100, Jardim Santa Rosa, né? Do lado do Parque das Hortênsias. Eu acho que não tem um taboanense que não saiba onde é o Parque das Hortênsias, Você né? sabe, pastor, que o Parque das Hortênsias, ele foi o primeiro zoológico, agora não é mais zoológico, mas quando era zoológico, o primeiro zoológico no Brasil que conseguiu reproduzir o lobo-guará em cativeiro. Não sabia dessa informação. Primeiro. Quando eu cheguei em Taboão ainda tinha o zoológico, né? Há 15 anos atrás, mas não sabia, olha que bênção, né? E a gente está aí nesse local tão privilegiado, né? Também outro presente de Deus, porque a gente vive na cidade com maior densidade demográfica da América Latina. Então, achar um terreno em Taboão da Serra é coisa rara, né, hoje em dia. E Deus nos deu um terreno ali sem nenhuma construção à época, num lugar muito bem localizado. Lá, na verdade, o senhor levantou a igreja lá? Isso, foi o seu ministério. Foi depois que a gente veio para cá. Você falou do pastor Arival, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E nós somos muito devedores ao pastor Arival, à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque eles começaram o trabalho de plantação aqui.
E o pastor Arival, carinhosamente, generosamente, ele me abraçou como pastor assim que eu saí do seminário, né? Esse é a primeira igreja e única igreja que eu pastoreio, né? Até hoje. Eu costumo dizer que eu tenho duas coisas que eu não troco, a minha esposa e a igreja do Monte Alegre, né? E o pastor Arival, quando eu vim pastorear, ele colocou esse sonho no meu coração. Olha, vamos orar para comprar um terreno, para construir o templo. E tudo que foi construído ali foi através da vida dele e de muitos outros irmãos também que sonharam com a gente, ajudaram a sonhar e na concretização desse sonho, né? Hoje eu vi um vídeo do pastor Arival no Instagram, certo. Eu não sei se é recente ou não, mas ele dizendo o seguinte, que Deus é o Deus da provisão. Certo. Eu creio nisso. Vai ver que vai saber se não era da igreja que ele falou, que teve uma igreja que eles estavam plantando, estava construindo, eles tinham que pagar, isso aí palavras do pastor Arival, que eles tinham que pagar a quinzena, acho que era R$3.000, a quinzena dos pedreiros, ele não tinha dinheiro. Ele ligou pro tesoureiro e falou, a gente tá sem dinheiro. Ele sentou lá, ajoelhou, orou, e de repente liga um irmão para ele, falou, pastor, precisa de alguma coisa aí? Se eu quiser, o que o senhor quiser? O senhor pode me pedir. Aí ele falou, tô precisando, falou a quantia, falou, não, pode passar aqui e pegar, que eu tô indo viajar, mas o senhor pode passar aqui e vai lá pagar. Mas vai saber se... eu vi esse vídeo também e é isso mesmo, né? O pastor Arival é esse homem de fé, muitas coisas. Eu acho que a gente poderia fazer um podcast. Se a gente começar, a gente faz um podcast só falando do quanto o pastor Arival tem sido importante no nosso ministério, na nossa igreja aqui. E dentro, eu vi também esse corte. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Arival também é o fato de que ele sempre diz: a obra de Deus nós não fazemos com recursos, nós fazemos pela fé. E realmente é isso, né? Porque a igreja de Pinheiros é uma igreja que realiza tanto, que faz tanto, que às vezes quem está de longe pensa, é fácil fazer o que eles fazem com dinheiro, com recursos, mas realmente a obra ali é feita pela fé, como ele testemunhou. No caso em questão, me parece que não era a nossa igreja aqui, mas o Monte Alegre também não foi muito difícil não era muito diferente nesse sentido, porque o pastor Arival ele tem essa característica, né, de dar um passo de fé e Deus vai honrando a fé, né? Então ele fala que a obra de Deus não é feita com recursos e Deus ele vai mandando os recursos no caminho, né? À medida que a gente vai fazendo a obra, e a gente eu pude primeiro ouvir ele falando isso, né? E ele colocar esse sonho, essa visão no meu coração, e depois pude ter essa experiência de ver milagres na construção desse templo aí, nessa igreja que está aí crescendo e dando frutos para a glória de Deus. E nós devemos muito isso à visão do pastor Arival. Então, você sabe que a igreja que eu congregava lá, o presidente é o pastor Jonas, né? Ele é bastante conhecido lá em Osasco e tal. Não só em Osasco, tá? Ele é conhecido mundo afora. Ele viaja mundo afora aí. E ele também tem um pensamento, não exatamente com essas palavras, mas tem um pensamento muito parecido com isso, né? Porque às vezes ele começa alguns projetos que as pessoas desacreditam né? E de repente o negócio tá fluindo, tá acontecendo, ele tá levando a palavra, tá resgatando muitos homens, né? Que ele tem lá um projeto de recuperação, né? Das pessoas, e realmente é algo, sim, sensacional, muito bom. Sim. Né? E o pastor é isso, né? O pastor ele sonha, ninguém acredita, mas num primeiro momento a gente pensa, mas que loucura, né? Quantas vezes eu, ouvindo o pastor Arival, pensava, poxa, mas é tão distante o que ele está pedindo, o que ele está sonhando, o que ele pede a Deus. E na igreja a gente percebe isso. E a importância, né, dos nossos pastores, porque outra frase do pastor Arival, né? Deus ele dá a visão para o líder primeiro, né? E depois Deus vai falando com o povo através do líder. Mas quando Deus dá a visão para o líder, geralmente nós temos a dificuldade de entender num primeiro momento, né? Mas as coisas vão acontecendo aí pela graça de Deus. A gente, assim, né, pastor? Isso é uma verdade bíblica, se a gente for ver, né?
A gente está com a Bíblia aqui, então isso é uma verdade bíblica, porque se a gente pega Moisés, foi assim, até mesmo Josué, em determinadas batalhas, Davi, Sim. né? A própria construção do templo por Salomão, né? Sim. Embora Salomão tenha caído, mas depois se arrepende, enfim, mas a gente percebe que a gente tem várias... assim, Pedro, né, também quando lidera depois a igreja, Sim. né, enfim, a gente percebe que essa visão vem lá para o líder e depois as outras pessoas vão seguindo, né? Sim. Na verdade é isso que difere, né? A gente já falou aqui sobre liderança, eu fiz um podcast uma vez e a gente falou sobre liderança bíblica. E o rapaz que veio aqui, ele era presbítero lá na nossa igreja, ele mudou de igreja também, né? Mas, enfim, é uma pessoa sensacional. E a gente já conversou bastante e ele estava falando sobre liderança bíblica, exatamente isso. Ou seja, a gente tem que liderar a partir dos preceitos bíblicos. Sim. Não adianta a gente achar que nós vamos fazer uma boa liderança se Deus não estiver na liderança. Não adianta, na minha opinião. Né? Não, concordo plenamente. É a mesma coisa, você pega... Assim, eu não sou pastor, mas você pega um pastor que se ele não tiver efetivamente... assim, com o coração voltado para Deus, o ministério não avança. Não avança, porque humanamente falando, o ministério é impossível de ser realizado, né? O ministério bíblico, né? O ministério de Deus. Então, sem a presença de Deus, sem estar ali na visão de Deus, eu concordo plenamente com tudo que você disse aí nesse sentido. E aí a Igreja do Monte Alegre, então, ela completa 10 anos de organização, porque na Igreja Presbiteriana o trabalho começa numa casa, um ponto de pregação, uma congregação, e em 2015 a igreja foi organizada como igreja, que é quando esse trabalho incipiente, né, no início, ele passa a ter líderes, presbíteros, diáconos, ele tem independência financeira, ele consegue se sustentar, né? E no nosso caso, nós já conseguimos organizar a igreja tendo ali aquela parte de baixo, onde é o salão social, ela já havia sido construída em 2015, ela estava finalizando, em 2016 nós entramos ali e depois o segundo andar ali, ou o primeiro andar no caso, né, foi construído pelos próprios irmãos da igreja, com mutirão e tudo. Entendi. Essa parte que o pastor fala, que é a parte lá do térreo, é onde depois do culto tem um café. Se você quiser tomar um bom café, um bolo, com e de graça, né? De graça, ressaltar aqui que... Vai lá na igreja, tem que visitar a igreja para tomar café. É quase parecido com a salvação, o café lá da igreja, mas alguém está pagando, como Jesus pagou para nós. Mas é bem lembrado, tem as salas de escola dominical também, né, nesse espaço aí. Isso é bem importante, né, pastor? Porque a gente vê hoje, infelizmente, muitas igrejas... isso foi uma das coisas que fez eu, por exemplo, quando eu estava pensando em mudar, né, de igreja, congregar mais perto de casa, uma das coisas foi isso. Ou seja, ver se a igreja tem a escola bíblica dominical. E a gente vê um monte de igreja que não tem. E aí a gente fica... por exemplo, quando a pessoa não tem o conhecimento bíblico, não estuda a Bíblia, é muito difícil. A gente vê pessoas aí que são pastores, são líderes, mas que não conhecem nada da Bíblia. Sim. É triste, com tristeza que a gente toca nesse assunto, né? E a escola dominical é algo que a igreja presbiteriana não abre mão. E nós também, aqui no Jardim Monte Alegre, não abrimos mão da escola dominical, porque... até aproveitar e incentivar os nossos membros, né, que não participam da escola dominical, se puderem, né, façam um esforço para participar da escola dominical. Aí, pastor, fala direto para eles naquela câmera ali, ó. Então, olhando aí para a lente da verdade. Participem da escola dominical, meus irmãos. É muito importante. Você que é pai, principalmente, a nossa escola dominical... todas as classes elas são muito importantes, os professores se dedicam muito, mas não tem material didático, teológico e pedagógico igual o material que a gente tem usado com as nossas crianças ali na Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Então, fica aqui o convite
E quem já participa da escola dominical sabe da importância. E aqui está o professor Maurício dando esse testemunho tão importante de que uma das razões de ter ido para a nossa igreja é por conta da escola dominical. Então, que você também, que ainda não está participando, venha participar conosco da escola dominical. Então, na igreja que eu congregava, lá tem a escola bíblica, tem todo domingo. Comentou. Inclusive, você era professor lá, né? Professores, isso. Professores. Sim. Enfim, eu comecei dando aula na escola bíblica porque lá a gente tem uma revistinha, né? Que tem os temas. Eu era um que não só questionava muito, mas lia, estudava e via vídeos sobre o tema e tal. E aí chegava na hora eu acabava, coisa de professor, né? Sim. Eu leciono há 30 anos na faculdade, então já viu, né? E aí eu estudava bastante. Aí isso foi me fazendo aprender bastante. Depois eu entrei num curso de teologia. Era um curso de teologia que era não tinha aula online, era só material, apostila. Era bom. Eu cheguei a fazer eu fiz um curso por correspondência também há muitos anos atrás. Não sei se era nesse modelo, né? Não, na verdade, assim, a gente tem. O pessoal mandava o material, fazia prova, mandava por correio, alguma coisa assim. Hoje é pela internet, né? Sim, tudo pela internet. Mas assim, eu senti um pouco de falta de ter as discussões. Aí eu comecei a fazer no Instituto Reformado, né? O professor Leandro Lima e tal. E aí mudou muito. Que foi meu professor também, um excelente professor. Dos melhores professores que tive. Louvado seja Deus pela vida do reverendo Leandro Lima. Ele tem o pastor Geimar, né? O próprio Augusto Nicodemos. Eu já tive aula com o Heber Campos Júnior, né? Então, assim, são professores que conhecem muito. Eu prezo muito pelo conhecimento, entendeu? Eu acho que a pessoa, quando fala embasado, é diferente de quando a pessoa fala no achômetro. Sim, Para mim, pastor, olha, isso faz uma diferença enorme. E a gente percebe isso nas próprias pregações. Certo. Eu vejo muito pastor aí. Eu vi um pastor uma vez, ele falando assim, surgiu uma dúvida, porque a Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. Eu fui pesquisar, falei, o que é orar sem cessar? Né? Até porque eu já vi pregação do Hernandes Dias Lopes que fala assim, puxa, lá quando a gente estiver na glória, nós vamos ter que trabalhar. Certo. Então, se nós vamos ter que trabalhar, a gente não vai ficar orando sem cessar de joelho como se fosse um monge lá. Sim. A ideia não é essa, né? De aí eu vi orar sem cessar. Aí eu vi um pastor pregando e ele falou assim que orar sem cessar é a gente trabalhar e fazer o que a gente tem que fazer, porque o nosso trabalho no dia a dia já é uma oração. Certo. Pastor, o cara falou isso aí, eu desliguei na hora e... Já te perdeu ali. Já, porque assim, o que a gente faz, no meu entendimento, o senhor é pastor, você vai me corrigir, mas no meu entendimento funciona assim. Se eu faço as coisas como eu tenho que fazer, isso é um testemunho que eu estou dando porque eu me converti. Agora, tem gente que faz o trabalho direito, mas não ora. E tem gente que faz o trabalho mal feito e ora. É verdade. Ou seja, a oração é a nossa conversa com Deus. Sim, é um relacionamento, né? E aí é um entendimento. Eu gosto bastante, eu prezo bastante pelo conhecimento, né? Sim. Pelos livros. Até comentei aqui com o pastor agora há pouco que antes de começar, que eu precisava ler um pouco mais. Né? Eu leio a Bíblia. Essa semana eu tomei relatos, mas eu leio praticamente todo dia. Benção. Né? E tanto é que o senhor está fazendo a pregação sobre Romanos nos domingos, não é isso? Sim. Então, eu vou começar a ver os vídeos sobre Romanos. Meu Deus do céu. Na hora, né? Acompanhar a pregação lá. Pessoal, orem por mim, viu? Depois do que esse homem está falando, intercedam por mim aí, que Deus me ajude. Não é porque eu gosto realmente. Sim, tô brincando, mas é bom mesmo, né? A palavra de Deus, ela é profunda, ela é rica, né? É tão interessante que ela desperta esse desejo mesmo em nós, né? A gente ouve uma pregação, você quer estudar, você quer ler, a gente lê a Bíblia. Às vezes a gente tem que até segurar um pouco, né? Porque eu devocionalmente, eu vou ler a Bíblia ali e às vezes eu quero me prender em algum assunto. Hoje eu estou lendo agora 1 Coríntios, né? E hoje, não me lembro agora qual é o assunto em si, mas
eu fui assim meio que tentado a querer pesquisar sobre aquele assunto, só que eu não podia, porque eu precisava trabalhar, né? Mas é essa fonte inesgotável de verdades vindas do alto e maravilhosas que a palavra vai produzir no nosso coração. E alguns, né, e eu percebo que é o seu caso, tem essa vocação mesmo de ensinar, de pregar, e geralmente não, aqueles que têm essa vocação, sei, né, mas... aqueles que têm essa vocação genuína, eles amam estudar a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Amém. Pastor, como é que o senhor vê, por exemplo, o crescimento da igreja? O senhor falou que o senhor ele começou em 2015, né? Eu me converti em 2017. Certo. 2015 até nós estamos em 2025. E como que o senhor vê, por exemplo, o crescimento da igreja presbiteriana? Bom, pessoal, nós estamos aqui fazendo nesse primeiro episódio uma conversa mais de, vamos falar assim, mais de conhecimento da igreja, do pastor, enfim, né? Quem é da igreja também que não me conhece, enfim, a ideia é a gente falar um pouquinho aqui, porque nós vamos, né, pastor, trazer temas específicos. Sim, né? sim. Nós vamos trazer temas específicos. Por exemplo, o pastor já tem preparado aí, né, pastor? Falar sobre a hombridade, não é? Sim, falar sim. sobre o que é ser homem, porque parece que é fácil, mas não é fácil, não. Ainda mais nos dias de hoje. Não, né? não é nada fácil. Ser então. um homem de verdade só pela graça de Deus e pautado, né, firmado na Escritura Sagrada. E tem um monte de tema. Liderança. Como a gente já teve na aula na escola bíblica, dízimos, Sim, né? sim, ofertas, sim, que esse é um sim. tema bastante polêmico. Sim, né? verdade. Enfim. Mas como é que o senhor vê o crescimento da igreja nesses 10 anos aí? Maurício, eu vou começar do final, né, dos últimos tempos. A nossa igreja ela tem vivido um crescimento exponencial nos últimos 2 anos, para a nossa realidade, é claro, né? Então, quando eu cheguei aqui em 2010, a igreja começou a experimentar um crescimento e o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com pessoas, com grupos, não é nada pessoal. Mas hoje eu entendo que não era um crescimento muito saudável. O nosso crescimento ele se deu mais por, não só mais por outros presbiterianos saindo de igrejas presbiterianas, né? E geralmente, infelizmente, quando isso acontecia, é claro que havia as suas exceções, mas ele acontecia por conta de uma divisão, alguma rusga que teve lá na outra igreja, e esse não é o tipo de crescimento que a gente espera e gostaria, né? Muito bem, a igreja cresceu, se organizou, como eu te disse, mas a nossa igreja ela era como uma coxa de retalhos. Então tinha um grupo que pensava assim, outro grupo pensava desse jeito, e um terceiro grupo pensava de outra forma, igreja de outra forma, né? Mas isso vamos falar assim, igreja é relativamente normal isso acontecer, né? Não é só igreja, grupos, né? São pessoas. Eu acho que a normalidade ela está na diversidade. Mas o problema é que não havia um pensamento, como a Bíblia diz, em comum, né? Pensar da mesma forma, o mesmo sentimento, como o apóstolo Paulo fala, ter o mesmo sentimento. Mas pensar na unidade. Entendeu? Eu sou diferente de você, nós somos diferentes, mas a gente tem que ter aquele mesmo foco. E a igreja ela cresceu um pouco sem essa unidade, digamos assim. E aí, em 2022, a nossa igreja era pequena, ela ainda é pequena, né? Você conhece a igreja, nós estamos ali hoje com cerca de 100 membros, mas lá em 2022 nós éramos 40, no máximo 50 membros. E essa igreja... Então cresceu bastante, né? Nos últimos anos, sim. Na verdade, ela cresceu 120% mais. Só que em 2022, um grupo de 20 pessoas, mais ou menos, saíram da igreja por conta de N questões, né? Por exemplo, o grupo de louvor saiu praticamente todos. E com uma irmã que
que é pianista, uma excelente pianista, professora de música, mas ela falou assim, pastor, o meu marido está saindo da igreja também, eu vou ficar por enquanto, né? Porque eu vou acompanhá-lo, mas por enquanto eu vou ficar, só que eu consigo vir à igreja de 15 em 15 dias, por conta dessa mudança. E ficou ela e o baterista. Eu falei, quando ela tiver, sai alguma coisa, mas e quando for só o baterista, né? Como que a igreja vai ficar? Mas, meu irmão, pela providência de Deus, essa conversa que eu tive com eles, né? Foi no sábado. No domingo aparece um casal que, parecido com você, havia visitado a igreja em dezembro, acho que de 2022. Aí conversei com eles, falei, e aí, de onde vocês são? Eles falaram, nós somos a igreja presbiteriana. Eu não vou falar do lugar para não expor o casal, embora quem está assistindo conhece todo mundo, mas nós somos de igreja presbiteriana, uma igreja lá do Rio de Janeiro, né? E mudamos aqui para Taboão e tal. E aí, isso em dezembro, em janeiro eles aparecem na igreja, tive essa conversa com os irmãos do louvor no sábado, no domingo eles aparecem, e dessa conversa de dezembro eu soube que eles eram músicos, né? Também tocavam, cantavam, e já no domingo eu falei, olha, gente, como eu estou dizendo para você hoje, vocês são resposta de oração, né? Orem, peçam a Deus se vocês podem cantar conosco aqui, e eles aceitaram, mas então teve essa divisão. Mas de 2022 para cá, né, 2023 principalmente, esses últimos 2 anos, a igreja ela tem recebido pessoas que têm vindo principalmente pela internet, pessoas que têm escutado a pregação da Bíblia, por pastores como você citou aqui, reverendo Arival, reverendo Hernandes, reverendo Augusto, Leandro Lima. Então essas pessoas elas têm vindo à nossa igreja, e o pessoal até chega perguntando, essa é a igreja do Hernandes, né? E eu brinco e falo, é do Hernandes, só que a pessoa nunca vai ver o pastor Hernandes lá, talvez como ela gostaria, mas então as pessoas elas têm tido esse contato com a pregação da palavra, e muitos têm vindo por conta disso, né? E aí quando encontra a igreja presbiteriana, modéstia à parte, percebe-se que é uma igreja séria, que é uma igreja que presta contas, que é uma igreja que não tem dono, né? O pastor não é dono da igreja, há um conselho que é de presbíteros, tanto o pastor como os presbíteros são eleitos pela igreja. Então a gente tem experimentado esse tipo de crescimento. Quantos presbíteros tem lá, pastor, da igreja? Hoje nós temos 3 presbíteros, né? Até mandar um abraço para eles aqui. Vou mandar em ordem alfabética para não causar ciúme, tá? É o presbítero Carlos, o presbítero Demétrio e o presbítero Flávio Roberto. São irmãos nossos aí. E graças a Deus também eu tive a alegria de pastorear esses. Por exemplo, o presbítero Demétrio, ele é presbiteriano de berço, né? Nasceu na igreja presbiteriana, mas eu e ele chegamos praticamente juntos na igreja. Já conhece bem, né? Então ele chegou 1 ano antes, e quando eu cheguei ele estava aqui já estava na congregação e tem sido um dos parceiros. E os presbíteros Carlos e Roberto, eu tive o privilégio, né, a honra dada por Deus de batizá-los. E hoje somos presbíteros juntos aí, servimos juntos no conselho da igreja. E orando para que Deus levante mais presbíteros, né? A obra é grande, ninguém faz nada grande sozinho, mas hoje somos em 3 presbíteros ali no Jardim Monte Alegre. Na igreja que eu congregava, pastor. 4 comigo, né? Porque eu também sou presbítero. É verdade. Lá tinha bastante, lá assim, eu ouvi o pastor falando uma vez, tinha em torno aí de 1.000 membros. Sim. Então, a igreja outra realidade, né? Cada culto tem em média 280 pessoas, mais ou menos. Né? Mas, que bênção. E aí eles fazem um dia de oração, e aí os presbíteros eles davam as mãos, e o templo é grande, assim, impressionante, dava a volta em toda
né, as pessoas lá e dava as mãos para fazer oração. Ficava um do lado do outro, assim, né? Como se fosse fazer um círculo. Muito interessante, muito legal. E assim, é uma E o nosso alvo é ser uma igreja desse tamanho aí, aqui em Taboão da Serra, em nome de Jesus, amém. né? Vai ser. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Pastor, eu acho assim, fazendo um trabalho sério, levando a palavra. Sim. Né? Porque eu vejo assim, ó, meu pensamento é o seguinte, se eu estiver errado, o senhor vai me corrigir, mas meu pensamento é o seguinte: se a igreja ela tem uma liderança boa, e o que eu digo por uma liderança boa, pensando numa igreja? Um pastor que conhece a palavra, que conhece as ovelhas, Sim. porque uma igreja que tem 5, 10, 20 mil membros, o pastor não conhece as pessoas. Sim. Não é impossível. Sim. Né? Então, você pega uma igreja que ela está crescendo. Lógico, também o fato de ser uma igreja grande também não tem problema nenhum. Né? Sim, né? há outras maneiras de pastorear, né? Uma igreja grande. Tem os presbíteros, sim, né? Lógico. Você imagina, você tinha 2, 3 milhões de pessoas no deserto, sim. Né? E acho que o genro de... Jétro, né? Exatamente, que orientou Moisés. Você tem que dividir. É um processo que a gente tem até hoje na linha de administração de empresas. Sim. Né? Enfim, mas assim, eu acho que a igreja cresce quando a palavra efetivamente é levada a sério. Amém. Claro que a gente tem igrejas que são grandes, que ganham dinheiro, que tem uma estrutura enorme, né? Que tem área VIP, que tem não sei o quê. Agora estão até cobrando para batizar, né? Mas enfim, tem toda essa infraestrutura. Mas o quanto disso realmente é bíblico, né? É bíblico. E segundo, pastor, na minha opinião, quantas pessoas são realmente convertidas? Sim. Porque uma coisa é ter pessoas no templo. Sim. Aliás, é o seguinte, uma coisa é você ter pessoas que são batizadas. O batismo é a confissão pública da nossa fé. Sim. Agora, a gente não consegue mostrar necessariamente publicamente se nós realmente estamos seguindo aquilo. A gente vai mostrar isso pelas obras que a gente faz. A obra não salva, mas a obra mostra... Ela é resultado da salvação, né? Resultado da minha salvação, da minha fé. Na verdade? Então, quantas dessas pessoas realmente estão fazendo isso, estão convertidas efetivamente? Será? Eu, às vezes, me pergunto. Nem tudo que cresce é saudável, né? O pastor Carlito Paz usa essa frase, por exemplo. O câncer também cresce, né? E não é saudável. Então, a gente tem essa realidade, sim, de igrejas que crescem e que não são igrejas verdadeiras, né? Mas, graças a Deus, a gente tem experimentado esse crescimento ali na Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre. É um crescimento saudável. Ele, se a gente for analisar proporcionalmente, você como um professor de contabilidade da área de exatas, até já fez as contas aqui, é um crescimento que a gente tem que agradecer a Deus, que ele é exponencial, né? Você vê uma igreja aí que ficou com 20 pessoas há 2 anos atrás e tem crescido nesse sentido. E eu vejo, professor Maurício, também um crescimento espiritual da igreja. Eu acho que então, talvez seja o mais importante. É o mais importante, porque assim... mais uma vez, deixando bem claro e não menosprezando o nosso passado recente, mas a igreja, há um tempo atrás, era uma igreja que estava dividida. E reino dividido não subsiste. Né? E divisão não tem nada a ver com diversidade. Mais uma vez, eu quero... Nós temos dons diversos, pensamentos diversos, mas hoje ali no Jardim Monte Alegre, os presbíteros caminham junto comigo. Então, pastor, essa coisa de divisão. E eu com eles, né? Isso é fundamental. Essa coisa de divisão. Quando, acho que os fariseus, os sacerdotes, né, os mestres da lei foram questionar Jesus, não, ele faz isso, ele expulsa demônio porque ele em nome de Beelzebub, né? Exatamente. Sim. Assim, o próprio Jesus fala, mas espera um pouquinho. Nada cresce se você separar, se você dividir. Né? Reino dividido não subsiste, né? Então hoje a gente tem esse crescimento espiritual, né? E precisamos continuar crescendo, né? Eu acho que um perigo da vida cristã, às vezes a gente dá uma estacionada, né? Espiritualmente falando. Ou às vezes, em alguns casos, a gente até regride, né? Eu já me percebi, poxa, eu estou pior do que eu era antes.
Mas a Igreja Presbiteriana do Monte Alegre, pela graça de Deus, ela tem crescido nesse sentido. Hoje ela é uma igreja mais madura, a gente tem caminhado nessa mesma visão, né? Os ministérios, por exemplo, uma das decisões que a gente tomou por ser uma igreja pequena é de não achar que ativismo, ou muitas atividades na igreja, expressa a nossa espiritualidade. Então hoje a gente tenta... Isso é uma coisa que eu penso também. Hoje a gente tenta fazer menos com... A gente tinha uma estrutura muito grande, a gente tinha sociedade de mulheres, de crianças, de adolescentes, de jovens, coral, por exemplo, a escola dominical tinha secretária, superintendente da escola dominical, aí tinha comissão de construção, comissão de festa. Não, é difícil, né? Ou seja, o que acontece? A gente tinha toda essa estrutura, a gente só não tinha o quê? Gente. A gente não tinha pessoa. Então nós entendemos, até porque, às vezes, por falta de sabedoria, a gente tenta replicar modelos de igrejas. Vamos pegar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é a nossa igreja mãe. Então você pega uma igreja como aquela que hoje tem 4.000 membros, e você tenta replicar todos os ministérios que tem ali numa igreja de 40, é impossível. Né? Você pode até... O papel, ele muitas vezes aceita qualquer ideia, né? Mas na prática, esses ministérios ficam inviáveis de fazer. Então nós repensamos a igreja, conversamos com o conselho primeiro, os presbíteros que tinham à época, os que ainda estão lá hoje. Alguns deles todos eles, na verdade, já faziam parte do conselho. E conversamos com os membros da igreja também. Olha, vamos mudar, vamos reformular alguns ministérios. Algumas pessoas não entenderam e acabaram saindo da igreja por conta disso e foram para outras igrejas presbiterianas, e tudo bem por isso. Somos irmãos na fé, vamos estar no céu juntos e vida que segue, vamos para frente, né? Mas quem entendeu, quem quis e abraçou essa visão, e hoje a gente tem sido muito abençoado por Deus. E mais uma vez eu quero frisar, o fato de nós estarmos aqui nessa noite, mais uma vez, é a mão de Deus. Eu acho que eu não consigo expressar com palavras e externamente o que eu estou sentindo aqui, porque eu sei o quanto eu pedi, e os nossos presbíteros também, né, ao assistirem isso aqui, sabe o quanto nós temos orado para ter um espaço como esse aqui para pregar a palavra de Deus. Amém. Espero estar contribuindo, né? Porque, como eu disse, eu montei esse espaço aqui, pessoal, por 2 motivos. Primeiro, para poder ter aqui um espaço que eu pudesse divulgar, primeiro aula, né? Sim. Professor, então, agora não finalizou as aulas praticamente, mas eu tinha meu curso de pós-graduação, devo retomar no modelo do Instituto Reformado de São Paulo, que eles têm aula gravada e depois, uma vez por semana, eles têm os encontros para tirar dúvida. Eu vou usar esse modelo que eu gostei bastante. Vou abandonar o negócio de... o meu curso era reconhecido pelo MEC. Ela não é, porque eu tenho parceria com uma instituição que... Certo. Eu vou abandonar isso aí, porque eu quero passar o conhecimento. Se você quer conhecimento, faça o curso de pós-graduação, normas e IFRS, né? Com aqui o Pocopets. E, inclusive, cursos também que nós queremos fazer sobre a palavra. Sim. Né? Sobre a palavra. Sim. Muitos assuntos a gente deve tratar aqui com o pastor aqui, diretamente nesse canal, nesse meio aí, para a gente poder divulgar. Mas eu também quero montar curso, pastor. E aí já fica o convite para você, para os irmãos da igreja. Que, por exemplo, poderia pegar um tema específico, vamos fazer um curso aqui e tal, não sei o quê, e divulgar e colocar isso, porque esse foi um dos objetivos. Um era divulgar o meu escritório de contabilidade, consultoria, treinamento, e outro é justamente levar a palavra. Amém. Né? Então, por isso que a gente está aqui fazendo. E é interessante, pessoal, porque nós estamos aqui nessa conversa hoje. Eu falei para o pastor que pelo menos há 1 ou 2 semanas atrás eu fiquei pensando, eu ia desistir. Eu cheguei para a menina que trabalha comigo, que é filha de um irmão lá da igreja, né? Uhum. Falei para ela, ó, quer saber, eu vou vender tudo isso daqui e vou, enfim, vou fazer outras coisas, não quero mais saber. E aí, né, falei com o pastor, e aí o pastor abraçou a ideia, né, pastor?
Rapaz, eu já com o pastor da outra igreja, mas a gente tem uma dificuldade de agenda, evidentemente. Sim, e a distância, né? Tanto é que ele montou um estúdio lá na Você outra comentou, igreja. sim. Ficou muito bonito, Sim. tá? Então o pastor Jonas está de parabéns lá. Ele até me convidou para controlar enfim, o fluxo, ter um canal, mas é muito difícil, Sim. né? Por conta da distância. Então, assim, a ideia é que a gente use esse espaço para efetivamente levar a palavra, que é o que importa, né, pastor? Amém, amém. E é isso, professor Maurício. Eu creio que, como a gente disse aqui, de professor Maurício, eu fico até sem jeito. como a gente disse nos bastidores aqui, né? Eu estou vendo aqui já estamos mais de 40 minutos nesse bate-papo, né? Gostoso, mas nesse primeiro episódio aí do nosso podcast, eu acho que a mensagem que eu quero passar para aqueles que nos assistem e nos ouvem é que esse podcast ele nasce primeiro, né, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é mais uma vez Deus provando e mostrando, né, aquilo que o pastor Arival sempre diz, e a obra de Deus não é feita com recursos, né, mas ela é feita pela fé. A gente começa a andar e as coisas acontecem. Então, pela graça de Deus, nós estamos aqui gratuitamente no seu estúdio, né? Claro, irmãos, espero que a gente não abuse dessa bondade, dessa graça que o Senhor tem nos dado e o professor Maurício tem está à disposição, pastor. A ideia é essa mesmo. Nos emprestado esse espaço aqui, mas o objetivo, né, desse canal, desse espaço, é para que a gente possa usá-lo para pregar a palavra de Deus. A gente sabe que tudo isso é muito custoso, financeiramente falando, a questão do tempo também, né? Você, principalmente, trabalhou o dia todo e está aqui nos atendendo, as demandas de uma semana de trabalho, e nós estamos aqui após o trabalho, fora do expediente, né? Porque isso aqui não é nem o meu trabalho, nem o seu trabalho, né? Muito menos o seu trabalho, mas o Senhor, de maneira generosa, tem nos cedido esse espaço, e esse é o objetivo, né? A família Taboão, a família do Jardim Monte Alegre, e em nome de Jesus eu creio que também há cidadãos taboanenses nos ouvindo aqui, especialmente. O nosso, como dizia John Wesley, né? A minha paróquia é o mundo, né? A nossa paróquia é o mundo. Mas o nosso objetivo é principalmente abençoar a cidade de Taboão da Serra, e onde Deus quiser levar esse podcast, a mensagem desse podcast. Então hoje a gente fica nesse primeiro episódio aí, mais nesse bate-papo, nessa conversa que eu ouvi de um pastor, professor Maurício, certa feita, que existe a nossa agenda, existe a agenda de Deus, né? E hoje aqui foi a agenda de Deus, né? Totalmente, porque nós fizemos uma agenda, nós tínhamos planos para esse podcast, mas louvado seja Deus, a nossa conversa... É o seguinte, a gente tinha um tema, nós temos um roteiro e não serviu de nada, tá, pessoal? A ideia é que hoje, eu até falei para o pastor, que a ideia, né, pastor, é justamente fazer um bate-papo inicial, por ser o primeiro episódio, né? Claro que a gente tinha aqui um roteiro, tem todo um tema, né, pastor? Verdade. Na verdade, o tema era para falar sobre homens, sobre hombridade e tal. A gente vai falar no próximo programa, mas, como o senhor falou, a agenda é a agenda de Deus. Amém. Né? Eu estava lendo aqui, quando o senhor falou, na verdade a gente tem que dar o passo, a gente anda e depois Deus, à medida que a gente vai fazendo, né? Deus diz isso para Josué, não fala? Verdade. Vocês vão entrar na Terra Prometida, mas tem o Rio Jordão, como é que a gente atravessa? Na hora que você colocar a planta do seu pé na água, Amém. O rio vai se abrir e vocês vão passar. Amém. Não é assim? Amém. Então, tem que dar o primeiro passo. Amém. Né? E nós estamos dando esse primeiro passo pela fé, pela graça de Deus, e a gente crê que esse espaço aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, ele vai ser um espaço de bênçãos para a nossa cidade, para muitas vidas, em nome de Jesus. Então, já
usando aqui o meu lado influencer, e de influencer não tem nada, já compartilha esse programa, já se inscreve no canal da igreja se você não tiver inscrito, e deixa o seu like. E aqui a minha gratidão ao senhor, professor, por esse espaço, e eu creio que esse é o start de muitos programas que a gente vai fazer em nome de Jesus, se Jesus não voltar antes disso. Eu sempre digo, né? Se você gosta, se você está gostando desse conteúdo, dá um like e indica para os seus amigos. Se você não gostou, indica para os inimigos, mas indica, porque a ideia é levar a palavra. Boa ideia, boa dica, vou usá-la também. Né? O importante é compartilhar. Isso. E, pastor, assim, como é que o senhor vê hoje, por exemplo, essa questão, já que nós estamos num podcast, nós estamos num canal, né? Vamos falar assim, num meio eletrônico aqui. Como é que o senhor vê hoje a utilização desse processo eletrônico de forma geral? Seja um podcast, seja vídeo, seja, sei lá, as redes sociais como um todo. Como é que o senhor vê? O senhor vê isso como uma ferramenta que realmente pode evangelizar pessoas? O senhor vê isso como... A pergunta é meio óbvia, tá certo? Se nós estamos aqui, mas... Eu quero usar novamente o reverendo Arival como exemplo, né? O pastor Arival, ele diz que o advento das redes sociais tem o mesmo valor que a criação da imprensa na época da Reforma Protestante. Então, a imprensa ela foi importante para a publicação de bíblias, de livros, né? E fez com que lá no século XVI e depois disso a palavra de Deus fosse espalhada ali pela Europa e pelo mundo. E o pastor Arival, ele compara o advento das redes sociais com a criação da imprensa lá no século XVI. Acho que, se eu não estou enganado, século XV. Século XV, foi em 1490 e alguma coisa. Tá. E eu sei isso, sabe por quê? Por quê? Porque justamente Gutenberg inventa a prensa na Alemanha. E para nós, na área contábil, também foi um marco. Sim. Entendeu? Porque os livros que a gente tinha de contabilidade, ou a forma de estudo da área contábil, antes da prensa, você tinha um modelo. Até tem um livro aqui, né, que fala que justamente do Frei Luca Paciolo. Ele era um frei, ele não cria, mas ele desenvolve o método, ele aprimora o método das partidas dobradas, e ele era um matemático. Né? E aí ele escreve um livro. E como que isso toma uma proporção grande? Justamente quando Gutenberg desenvolve a prensa. Então, essa analogia com a época aí da Reforma Protestante para os nossos dias, hoje com as redes sociais, um programa como esse, você consegue alcançar milhares de pessoas. Né? E olha a coincidência. Você está vendo aqui, nós estamos no segundo piso aqui. Nosso estúdio fica no segundo piso, em cima de uma gráfica. Verdade. Que usam as prensas, claro, talvez hoje mais modernas, mas que foram inventadas lá em 1400 e... Sim, né? Então o uso da internet para a pregação da palavra, quem não fizer uso dela vai ficar para trás. Essa é a verdade, né? Eu creio que hoje eu estava fazendo um discipulado com o irmão da igreja e a gente estava estudando sobre a volta de Cristo e os sinais da volta de Cristo, né? E um dos sinais é a pregação do evangelho em todo mundo. E eu creio que a internet ela ajuda no cumprimento deste sinal, né? Eu me lembro, por exemplo, de um pastor dizendo que um dos lugares em que o cristianismo mais tem crescido nos últimos tempos é no Irã, de maneira secreta, né, porque lá a igreja é perseguida. E esse pastor, à época, disse que a igreja crescia lá porque é até inusitado, né, mas o pessoal lá, os iranianos, usando canais, né, de TV a cabo piratas, porque lá é tudo controlado, sim, né? Sim. Lá é a TV estatal e tal. E não era assim, né, pastor? O senhor sabe, né? Não, Isso começou, acho que em 79, se eu não me engano, quando teve uma revolução.
e aí eu não lembro o nome, mas enfim, hoje quem está no poder era totalmente diferente. Totalmente. Sim. E aí, por usarem canais piratas, muitos iranianos têm tido contato com programas cristãos em inglês e pessoas têm se convertido ali a uma igreja secreta, né? Perseguida ali no Irã. E eu comentei com esse irmão hoje justamente isso, né? A importância como a internet ela tem chegado em lugares, né? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mais uma vez, né? A gente falando muito dela aqui hoje, porque é o nosso modelo, é a nossa igreja mãe. Mas, se eu não me engano, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros traduz os cultos, os sermões, né? Em inglês, russo e alemão, se eu não estiver enganado. Em inglês e russo eu tenho quase certeza que já tem sido feito nesse sentido. Me parece também que em alemão. Então... Mas, pastor, isso hoje em dia é relativamente fácil. Certo. Né? If you want to respond on, we can speak in English here. Você quer podemos falar em espanhol, não há problema para nós outros. Rapaz, eu não falo nem português. O meu idioma é o mineirês. Não, sabe por que eu estou falando isso? Porque é interessante, porque hoje a gente tem inteligências artificiais que fazem esse processo. Né? Então, quem sabe daqui a amanhã, né, o pastor vai estar aqui falando num podcast, vai ter uma palavra aí, nós vamos estar falando em outros idiomas também. Amém, né? amém. Esse é o nosso sonho, né? Esse é o nosso desejo. E um negócio importante, o pastor vai me corrigir se eu estiver falando besteira, que muita gente acha ou pensa que um dos sinais é que o evangelho, as pessoas no mundo inteiro, as nações vão se converter no evangelho. A palavra não fala isso. Não. A palavra fala que o evangelho vai chegar. Sim. Entendeu? E não significa também chegar a todos os habitantes daquela nação, né? Exatamente. Mas ela vai chegar ali naquele lugar. E aí, aproveitando o discipulado de hoje, como que esses sinais nos trazem a esperança, né? A gente olha para isso e fala, poxa, porque se a gente olhar pelo retrovisor do tempo, como a gente poderia imaginar que o evangelho chegaria no mundo todo, né? E hoje com a internet ele chega de uma maneira... Por exemplo, esse programa aqui pode estar sendo assistido em qualquer lugar do mundo simultaneamente, né? E nós olhamos para o sinal que Jesus falou e vemos como era verdade aquilo que Jesus disse, e isso deve trazer esperança ao nosso coração de que ele vai voltar. Quer um exemplo disso, pastor? Hoje, se a gente pergunta, principalmente no Brasil, vamos falar assim, a gente vê aqui no Brasil muitos afrodescendentes, né? A gente tem muitos negros no Brasil, enfim, ou pretos, eu não sei muito bem como tem que falar, né? Mas enfim, vamos falar assim, afrodescendentes, né? Uhum. E muitos, principalmente os ativistas, né? Eles falam, não, porque a religião na África e tal. Muitos não sabem, mas metade da África, a parte sul toda da África é cristã. Sim. O norte da África é muçulmano. E isso vem antes mesmo do período que nós tínhamos de escravidão. Sim. Muita gente fala assim, não, porque os portugueses entraram lá, destruíram, tal. Não era não. Eles já eram assim por conta das influências. Então, por exemplo, é interessante isso, porque essas religiões de matrizes africanas que a gente vê, aqui no Brasil se propaga muito, mas é minoria lá. Sim. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é falar mal de nenhuma religião, muito pelo contrário, né? Mas é dizer que o seguinte, que a palavra vai chegar em todos os lugares. Amém. Né? Ainda que, por exemplo, tem um determinado lugar, vamos pegar assim, um país que tem uma determinada religião de matriz africana. Não estou dizendo que eles vão mudar o que tem que mudar, mas com certeza, de alguma forma, eles vão conhecer a palavra, porque é o que está na Bíblia, Sim. tem jeito. Sim. Mesma coisa nos países muçulmanos, islâmicos, por exemplo, o Irã, né? Ou países que são... A gente tem na China também. Eu já vi... Na China não pode ter igreja, parece que não pode fazer culto, não. Mas se andar com Bíblia na mão, essas coisas pode. Porque você não pode andar com Bíblia que eles vão te matar. Não é isso. Não acontece isso. Não sei se o senhor já viu isso. Já vi alguns vídeos no YouTube nesse sentido. Então, mas assim, ou seja, ainda que seja em países muito fechados, como o próprio Irã, muitos países na África também,
Ou mesmo na Europa, né, pastor? A gente vê, o senhor falou até no culto, eu me lembro no último domingo, há um esfriamento, Sim, né, vamos falar assim, como se diz, da palavra de Deus na Europa, sim, né, sim. principalmente, né? Há um esvaziamento, sabe, um esfriamento, vamos falar Sim, assim. Mas mesmo assim a palavra está lá, tá lá. chegou lá, Sim. né? E ainda hoje, mesmo com esse fato da Europa ser considerado um continente pós-cristão, ainda tem missionários ali, né? Por exemplo, lá em Londres, até mandar um abraço para o reverendo Jonatas Bragato, que é um pastor brasileiro que tem feito um ótimo trabalho lá em Londres. E então a palavra do Senhor, ela tem esse sinal tem se cumprido, e a internet é essa ferramenta poderosa, né, que a gente alcança milhares de pessoas de uma maneira muito rápida e simples, né? Eu acredito nisso também, porque eu acho que, assim, não tem como fugir. As redes sociais, elas nos levam para o lado bom e também para o Sim, lado ruim. como tudo na vida, né? Exatamente. Então, cabe a você que está nos ouvindo identificar bons canais, aqueles que falam a palavra, e você tem que ser beriano, certo? Falou, vai conferir na palavra, tá? Vai conferir na palavra, porque o que eu acho é uma coisa, o que está na palavra é outra coisa. Certo, né, pastor? Então a gente precisa realmente Certíssimo. ver o que está na palavra. Uma coisa que eu já ouvi outros pastores, mas eu já ouvi o pastor falar: se a Bíblia fala, eu falo; se a Bíblia se cala, eu me calo. Sim, Né? sim. Eu falei isso hoje para a menina aqui no escritório. Esse é um princípio, né, dos reformadores, né? Porque muita gente segue o seguinte raciocínio, né? Se a Bíblia não fala, se ela não proíbe, então pode. Nós seguimos outro princípio, de só ouvirmos aquilo que a Bíblia fala. Então nós não vamos ter práticas que a Bíblia não menciona, porque isso pode ser não, na minha opinião, é muito perigoso. João Calvino, ele escreveu que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Então por isso que se a Bíblia fala, nós ouvimos; onde ela se cala, nós nos calamos também. Então faz parte até dos princípios litúrgicos, por exemplo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, para não surgir essas invencionices que a gente vê, né? E eu até admiro a criatividade de muitas igrejas, para falar a verdade, porque quando você acha que não tem mais nada para os caras inventarem, esses dias, já há algum tempo, eu vi numa faixa, né, escrito: venha buscar o travesseiro ungido. Com ele, o Espírito, você vai dormir nele e o Espírito Santo vai te visitar. Então é muito perigoso, né? Perigoso. É criativo. Eu não deixo de tirar o meu chapéu. Mas como me disse uma vez um amigo meu, tem muita coisa que é bonita. Só falta ser verdade, né? E o problema é que quando não é verdade, isso gera muitos males. A menina que trabalha aqui comigo, como eu disse, ela é filha de um irmão, ela também é crente lá na igreja, né? E ela me fez a seguinte pergunta. Porque eu falei, né, da igreja que eu estava morando, ela falou assim: mas lá, como é que é? Eu tenho que ter o cabelo comprido, usar saia, tal, não sei o quê. E por que isso tem em outras igrejas? Eu falei assim: isso está muito pautado, muitas vezes, não é necessariamente na Bíblia, mas tem determinadas denominações, enfim, que é o que... os usos e costumes daquela igreja, né? Exatamente, que eles acabam seguindo os usos e costumes. Então, às vezes, para você que fala assim: por que essa igreja faz e a outra não faz? Por que essa denominação tem isso e essa não tem? Muitas vezes isso vem por usos e costumes. Sim. Tá certo ou tá errado? Depende. A questão é algo que me leva para Deus, me leva para Jesus? Tudo bem. É algo que me afasta de Jesus? Opa, então tem uma coisa errada. E às vezes que eu vejo muito nesse sentido as pessoas se confundirem dizendo, né, a minha igreja tem essa doutrina, quando na verdade não é uma doutrina, é um uso e costume, né? O exemplo que você citou aí. Então, doutrina, ela está ligado, ou pelo menos deveria estar, a maneira correta, no meu entendimento, aquilo que as Escrituras dizem, o que a palavra de Deus diz, né? E não aquilo que a gente crê, ou o que a gente gosta, né? Eu tenho dito para as pessoas que têm chegado na igreja o seguinte: olha,
essa é uma igreja presbiteriana. Então, assim, nós também temos os nossos usos e costumes, né? Então, por exemplo, nós não vamos, nós batizamos os nossos filhos, nós batizamos por aspersão e não por imersão, como é o costume de muitas igrejas evangélicas. Agora, isso... Eu fui batizado por imersão. Por imersão, eu acredito que assim, a igreja presbiteriana talvez seja a única igreja mais assim, conhecida no Brasil, que me parece que os congregacionais também, metodistas, não tenho certeza quantos metodistas, e nem quantos congregacionais também, mas batizam por aspersão também, mas a maioria é por imersão. Mas o que eu tenho dito para o pessoal é o seguinte, olha, se você quer ser membro da nossa igreja, você tem que entender que essa é uma igreja presbiteriana. E isso aí, é claro que no caso do batismo entra em questões doutrinárias também, mas o modo como você batiza, ele não, a Bíblia não deixa claro se é por imersão, por aspersão, e a gente abraça esse modelo, e não adianta você chegar para mim e falar assim, pastor, eu quero ser batizado por imersão. Que bom, meu irmão. Que bom que você quer ser batizado. Que bom que você quer ser batizado, mas aqui na nossa igreja a gente batiza por aspersão. Então, eu indico que você procure uma igreja também bíblica e que faça por imersão. Ou se convença que você aqui vai ter que ser batizado por aspersão. Nesse caso, pastor, eu acho que o mais importante primeiro, ter água. Qual a quantidade? Um copo desse aqui, precisa estar num rio, precisa estar... Enfim, o importante é ter água, né? Porque é a água que simboliza... Sim, né, a purificação, né, dos nossos pecados. E outra coisa, o mais importante não é exatamente se é por aspersão, imersão ou... Tem até outro... Efusão. Eu sempre esqueço desse. O importante é você ser batizado. Sim. E não adianta nada você ser batizado se você não se converte no seu coração. Porque você pode mostrar para todo mundo, pode mostrar na sua igreja, fui batizado, né? Sim. Mas você não é convertido. Sim. Lembre-se, Deus não simplesmente vai olhar se você se batizou. Ele conhece o seu coração. Sim. Ele sabe se você se converteu ou não. Sim. Não é verdade? E aí eu pego esse exemplo, então, do batismo, por exemplo, para a gente entender, né, que uma coisa é como a sua denominação vive. Mas você não pode... bater de frente, digamos assim. E tornar aquilo como se fosse algo sagrado. Usos e costumes não são sagrados. Então, pastor, né? Nesse aspecto, por isso que eu digo, o importante é a gente entender, a gente antes de começar aqui o podcast, eu fiz um comentário com o pastor aqui, né, que ele achou interessante. E eu disse o seguinte, eu gosto de entender os detalhes, eu gosto de entender os porquês das coisas. Porque quando a gente simplesmente, eu leio a palavra, tá bom, mas se aquilo não ficou claro para mim, não adianta, né? Por exemplo, você tem que voltar para o primeiro amor. Muita gente acha que voltar para o primeiro amor né, você tem que, enfim, porque quando a gente fica empolgado quando a gente, né, se converte e tal. Assim, voltar para o primeiro amor, na verdade, já fiz um estudo sobre isso, não é necessariamente a gente voltar com aquela empolgação, mas assim, entender que o primeiro amor é Deus, é Jesus. Amém. Quando ele fala voltar para o primeiro amor, é entender que eu tenho que deixar todas as outras coisas de lado. Tem gente que não vai concordar com o que eu estou falando, evidentemente. Né? Sim, sim. Mas... a forma mais correta de entender é isso. Sim. Não é verdade? Sim. Então, assim, tem determinadas coisas que a gente, às vezes, fica debatendo e acaba entrando no uso e costume da igreja e, às vezes, não é nem bíblico e a gente está lá... Desnecessário, né? Desnecessário, porque o pastor Augusto Nicodemos, o pessoal sempre pergunta para ele, nas aulas que eu tenho com ele, o pessoal sempre pergunta, mas o senhor é calvinista e o arminiano pensa isso... Ele fala assim, não, nós temos os nossos irmãos arminianos. Sim. Porque ele fala o seguinte, até eu ia falar isso na escola, no domingo, na aula... que domingo virou uma bagunça lá a nossa classe, né? O pastor Augusto bagunça santa. Ele falou o seguinte, que o arminianismo e o calvinismo é como se fosse uma linha de trem numa reta. Certo. Eles estão lado a lado.
Mas à medida que eles vão chegando lá no horizonte, eles se juntam. Ou seja, se eu acredito como é que chama? Se eu sou tribulacionista, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, ou pós, né? Faz diferença? Não, a diferença é que Cristo vai voltar. Amém. É isso que eu tenho que ter em mente. É o que eu creio também. A gente pode discutir alguns assuntos teológicos, não é isso? Mas, por exemplo, tem pastores que pegam... Podemos e devemos discuti-los, só não podemos abraçar uma visão teológica como se ela fosse sagrada, Verdade. Né? Inerrante, né? Inerrante é só a palavra, é só a escritura, né? E aí, professor Maurício, não podemos chegar ao cúmulo de achar, poxa vida, eu sou calvinista. Embora tenha muita gente que não acredite nisso, pelo meu jeito e tudo, mas eu sou calvinista. Deus o sabe. Mandando um recado para aqueles que pensam que é diferente. Mas como que eu posso chegar ao absurdo de achar que um irmão meu, por ser arminiano, ou por ser pentecostal, aquele irmão que tanto me abençoa, e quando a gente senta à mesa, a gente ora junto, a gente compartilha da palavra de Deus, a gente compartilha da mesma fé, e eu fico estarrecido de saber que tem pessoas que pensam que uma pessoa ela não é salva por causa da linha teológica dela, né? Então, sabe, pastor, assim, eu já tive um caso da pessoa falar assim, você é um calvinista aí do caramba. Certo. Enfim. Eu pensei, puxa, mas o que tem a ver? Né? O importante são os fundamentos, saber que a palavra, a Bíblia é a palavra, saber que Jesus morreu na cruz por nós, que ele ressuscitou, na verdade, que Deus criou, Deus é único, enfim. Então, esses são os fundamentos. Isso que é o mais importante. Não, porque eu sou cessacionista ou eu sou... Isso são secundários. Se eu estiver falando errado... Não, concordo plenamente. São coisas secundárias e que fazem parte da doutrina dos homens. Sim, agora, algo que não daria para a gente caminhar junto se alguém dissesse, não, eu creio que Jesus salva... Mas Jesus e o professor Maurício. Né? Mas Jesus e o livro tal. Isso é um problema. Mas Jesus e as minhas obras. Aí não dá para caminhar. Mas as nossas diferenças, seja de como Jesus vai voltar. Um pensa assim, outro assim. Há pelo menos 3 formas, né? 3 formas, de como Cristo vai voltar. Mas em suma o importante é que nós cremos que ele vai voltar. Como Cristo salva? Alguns creem que ele salva escolhendo, elegendo, particularmente a maneira como eu interpreto a Bíblia, e creio assim. Outros creem que é a pessoa que escolhe, mas o importante é saber que só Jesus Cristo salva o pecador. E aí, até disse lá na escola dominical domingo, falei, gente, nós estamos numa discussão aqui que não leva a nada. Né? A gente... É claro, às vezes é importante, como o senhor disse, os detalhes, né? Não, mas isso é uma coisa que eu gosto, mas não... Sim, não. Mas eu já entendi, pastor, mas eu já entendi. Mas assim, ali naquele... Eu falo assim, no nosso contexto do domingo, lá da nossa aula, não era o propósito da aula aquilo, aquela discussão, mas surgiu e a gente vai trabalhando e vai discutindo, né? Mas... Eu entendo também, professor Maurício, que chega uma hora que esse tipo de discussão, os detalhes, eles são importantes. Como a gente viu aqui, né? Você me mostrou algo interessante que até eu não tinha me atentado e não tinha o conhecimento daquele assunto que a gente estava falando antes do programa. Mas nós não podemos nos perder nesse sentido de ficar aquilo, né? A pessoa... Ela abraça a árvore e esquece que há toda uma floresta, né? Há toda uma profundeza que nós podemos experimentar de Deus. Muito bem. Bom, pessoal, nós já estamos aqui há mais de 1 hora falando. Este aqui é o nosso primeiro episódio e o objetivo aqui é a gente fazer uma introdução, mostrar para vocês como é que vai ser a conversa. É uma conversa descontraída. Hoje estamos aqui com o pastor Tiago, o reverendo Tiago, mas...
Em breve nós vamos trazer também outras pessoas, os presbíteros, os irmãos lá da igreja, para contar, dar testemunho. E, né, pastor, nós vamos falar bastante também sobre determinados assuntos, Sim, né? sim. Assuntos específicos para a gente entender como que, por exemplo, o que é dispensacionalismo e o que é aliancismo, por exemplo. São questões teológicas, como a gente falou, são entendimentos humanos, mas que de repente pode nos ajudar a entender, né, diversas coisas. Falar sobre batismo, falar sobre hombridade, falar Sim. sobre, enfim, casais, filhos, enfim, assuntos sempre trazidos à luz da palavra, pessoal. Ó, eu sou calvinista, tá? Eu me tornei calvinista, mas veja que eu estou usando uma Bíblia de estudo pentecostal também. Amém. Né? Ou seja, ele foi presente de um aluno isso daqui, né? Foi presente de um aluno que eu uso faz um tempinho. E esse é o objetivo desse canal, pessoal. Então, mais uma vez, quero agradecer ao pastor, agradecer à Igreja Presbiteriana do Monte Alegre que me acolheu, né? Agradecer também, aproveitar, pastor, se me permite, o pastor Jonas e a Amém. Igreja MCV lá em Osasco. Amém. Qualquer dia eu vou convidá-lo para... Vamos sim, vai ser um prazer. Eu gosto muito. Inclusive, conversando contigo, já tenho muito interesse de conhecer a igreja. Comecei a seguir lá aquele projeto, né? Irma, né? Irma. E depois me passa o link lá do Instagram deles também, que a gente tem que se inspirar em quem é inspiração, né? E pelo que a gente conversou sobre a sua igreja, a sua antiga igreja, ela é uma igreja que inspira e então eu me interesso muito. E o mais importante, né, pastor, é uma igreja cristã. Amém. Também, Amém. Né, então gosto muito. Então um abraço para todos os irmãos que ficaram lá, que estão lá, né, e que, enfim, tem um contato com vários. Amém. E então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, deixa o like. Pode mandar os seus comentários, se você teve alguma coisa que você concordou, não concordou, enfim, deixa o like, se inscreve, futuramente nós teremos o canal. Nós não estamos divulgando aqui ainda, porque tem alguns detalhes técnicos, esse aqui é o primeiro episódio, e em breve você já vai, quando esse vídeo for publicado, você já vai saber o canal. E aí você pode se inscrever, dar o seu joinha lá, que isso ajuda e faz o canal crescer. E, como a gente já falou aqui, né? Como o pastor falou, se você gostou, indica para os amigos. Se não gostou, indica para os inimigos, mas faça a indicação. Não é verdade, pastor? Pastor, suas últimas palavras aí, as últimas considerações aí para quem nos ouve. Primeiro, para você, agradecer mais uma vez pela sua vida, por essa oportunidade. E aos que nos ouvem, agradecer também pela sua audiência, pela sua paciência em nos ouvir e pedir que vocês orem por esse projeto, que vocês apoiem esse projeto, como o professor Maurício pediu aí, se inscrevendo, compartilhando e curtindo. E vamos para frente, minha gente, em nome de Jesus. Então, é isso, pessoal. Pastor, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.